Olá, alunos, sejam todos bem-vindos então a mais uma aula de filosofia. E como essa semana inicia o terceiro bimestre, então vou fazer uma espécie de uma introdução, né? E já passo uma atividade também já para a gente ir entrando aí no clima, né? A sensibilidade do conteúdo que será trabalhado nesse terceiro bimestre. Então o tema desse terceiro bimestre seria e será, né, Introdução à Filosofia Política. Ou seja, a gente vai poder, através da filosofia, mergulhar, emergir um pouco mais nesse campo chamado política, né? Então o texto vai nos ajudar a entender um pouco melhor aí. O uso constante, né, e indiscriminado de uma palavra pode levar à banalização do seu sentido. Podemos dizer que esse processo de banalização acabou atingindo a política, ou mesmo os políticos, passando a qualificar certas atitudes como sendo políticas ou de políticos. Por exemplo, quando vemos uma pessoa muito falante, mas pouco efetiva em suas ações, ou quando alguém faz adulações, tendo em vista alguma vantagem pessoal, né? A gente, com o tempo, começou a associar tudo como atividade política ou característica e privilégio do político. Mas essas são efetivamente qualidades políticas, né? Ou está relacionada ao ser humano como um todo, né? Há outros exemplos, e aí a gente começa então a refletir justamente essa temática que vamos estudar ao longo de todo esse terceiro aí bimestre. No nosso cotidiano, temos acesso por meio do noticiário a casos de políticos envolvidos em práticas que não visam ao bem comum ou que atuam contrariando suas promessas de campanha. Isso é muito comum, né? Não é à toa que, diante desse tipo de noticiário, escutamos e falamos que os políticos só querem enriquecer e empregar amigos e parentes, né? E os políticos, quando chegam lá, esquecem de quem votou neles e só beneficiam grupos empresariais ou sociais, quando podem obter vantagem financeira. Essas afirmações generalizadas não deixam de refletir uma série de situações que envolvem, né, o exercício da política, mas não nos permite estender essa situação para todos os que exercem a atividade política. Podemos dizer que a imagem da política e dos políticos tem sido abalada por uma série de situações que efetivamente deixa parte da população incrédula sobre a importância da atuação política em diferentes esferas da vida, né? A gente sabe que a política é importante e que, embora os acontecimentos que aconteçam dentro ou interiormente com ela, não quer dizer que tudo é dessa forma, né? Então a gente tem que ter um olhar um pouco mais crítico e não banalizar, né, o termo política. Vamos pensar bem para pensar melhor sobre essa temática política, né? Mas a crítica aos políticos é tudo o que temos para trabalhar sobre política. Política não é muito mais que isso. Política tem a ver também com o bem comum, com suprir as necessidades da população, com direitos e deveres, né? São várias questões que a gente pode perceber que também constitui a política, e não somente essas críticas, que algumas têm suas consistências e outras nem tanto, né? Do que trata então a filosofia política? Este é o desafio que proponho aqui, alunos, né? Que a gente possa reconhecer como as decisões políticas nos afetam, né, no cotidiano e nos nossos projetos de vida, e como a política, devido a sua importância na organização da vida humana, faz-se presente nas produções filosóficas, né? Política também cria filosofias, ou seja, pensamentos sobre a vida, sobre o homem, sobre como organizar melhor, né, uma sociedade, o coletivo, enfim. A filosofia e a política, ela meio que caminham juntas, né? Não tem como a gente dissociar uma da outra. Então, alunos, a gente vai poder pensar filosoficamente esse tema política e tentar desmistificar um pouco essa banalização que deram à ideia de política, como se políticos fossem todos corruptos. E a gente sabe que não são todos. Uma parte sim, mas outra está querendo, está bem intencionada e querendo aí mudar, né, a história
e o passado do nosso país. Então, dentro dessas perspectivas, a gente vai poder refletir aí, irmãos. Então, desde já agradeço a atenção, né? E até a próxima aula.